Tá. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa palestra de hoje da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. A nossa associação tem hoje muito prazer em receber um colega da Faculdade de Letras do Porto, professor catedrático, o professor Virgílio Borges Pereira, que nos vai falar sobre um tema que tem um longo título, mas se chama Da Sociologia de uma Coletividade Rural em Recomposição do Noroeste de Portugal, a análise das transformações dos mundos rurais na Europa, itinerários de pesquisa e desafios teórico-metodológicos. O professor Virgílio enviou-nos uma fotografia bastante expressiva sobre a festa do Mastro em Fonte Arcada, Penafiel, tirada por ele em julho de 2007, e enviou-nos alguns outros dados, um pequeno resumo do que vai dizer, que eu me permitiria ler. Partindo da sociologia de uma coletividade rural em recomposição no Noroeste de Portugal, esta palestra propõe um itinerário de análise. O percurso desenvolvido visa demonstrar a sua pertinência para uma leitura comparativa das transformações dos mundos rurais europeus, inscrevendo-se nos desafios de investigação de um projeto financiado pelo Programa Horizonte Europa da União Europeia. O enquadramento teórico ancora-se na recepção da obra de Pierre Bourdieu na sociologia portuguesa após 1974, demonstrando como os conceitos de espaço social, capital e hábitos estruturam a análise das mudanças socioeconómicas e simbólicas observadas, fruto de uma investigação longitudinal desenvolvida na Universidade do Porto, sob a responsabilidade científica original do professor José Madureira Pinto, que mobiliza inquéritos à população, análise geométrica de dados, cartografia, entrevistas e etnografia. A análise implementada permite compreender os processos de recomposição social no noroeste português desde o final dos anos 1970. Defende-se a relevância potencial de uma tal abordagem para o estudo relacional e comparativo dos mundos rurais europeus contemporâneos. O autor, como já referi, é professor catedrático do Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde leciona desde 1994, e investigador do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Desde 2003, colabora com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, sendo investigador colaborador do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo. Licenciado em 1993, mestre em 1997, doutorado em 2002 e agregado em Sociologia em 2009 pela FLUP, desenvolve investigação no domínio da Sociologia dos espaços sociais, da simbolização e do espaço físico. Dedica especial atenção ao legado de Pierre Bourdieu, aplicado à análise do Porto e dos vales do Ave e do Sousa. Os seus trabalhos incidem ainda sobre a ação de grupos dominantes, intelectuais e instituições, bem como sobre as relações entre posições sociais e desiguais. A indústria da construção e as políticas de habitação social constituem igualmente áreas centrais da sua investigação. Tem então a palavra o professor Virgílio Borges Pereira e eu fecho o meu microfone, pedindo às restantes pessoas para fazerem o mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou partilhar, para já vou partilhar o meu ecrã. Vamos esperar que eu consiga fazê-lo. Está aqui. Espero que estejam a ver. Estão a ver, certo? Eu começo por pedir desculpa, porque no início da apresentação o meu sistema ficou aqui com grande turbulência, por isso eu não sei se agora me estão a ver e a ouvir bem, mas espero que sim. Se houver algum problema, hoje o dia é tempestuoso, por isso pelo país, por isso esperemos que a tempestade não afete aquilo que nós pretendemos fazer, por isso. Eu queria começar por agradecer o muito generoso convite que o professor Vítor Oliveira Jorge e a Sociedade Portuguesa de Antropologia e de Etnologia me fizeram para estar presente nestas sessões.
ela já estava prometida uma intervenção e pensada há muito tempo, só agora, por isso houve condições, do ponto de vista do calendário, para materializar, e por isso é de facto um gosto muito grande e é efetivamente com muito interesse que partilho ou tenciono, digamos assim, partilhar algumas das questões que muito me têm ocupado nos últimos anos. Por isso, de alguma forma, como vão perceber, por isso, a sequência de investigações que está subjacente a este trabalho tem, em grande medida, uma função matricial, tanto no trabalho que eu desenvolvo, mas também no próprio coletivo de investigadores em que estou inserido, e por isso é sempre, por um lado, com muito interesse. O mundo rural não desperta, lamentavelmente, muito interesse no nosso país, tanto quanto ele merece, mas de alguma forma eu faço parte de um grupo que tem sido persistente na tentativa de continuar a encontrar instrumentos sociológicos adequados para compreender uma realidade que tem sofrido profundas recomposições, e de alguma maneira, tentarei também demonstrar isso, por isso o estudo dessas recomposições digamos, é um aferidor da capacidade de interrogação sociológica nos seus diferentes níveis, por isso no nível teórico, metodológico e depois de documentação empírica, e em concreto, por isso este contexto de investigação a partir do qual vou formular esta minha intervenção tem desempenhado um papel muito importante no aperfeiçoamento da capacidade de interrogação sociológica do nosso país. Não é de agora, mas é algo antigo já, por isso tem muitas décadas, mas é isso que de alguma maneira tentarei demonstrar. Por isso agradeço muito o convite. Eu vou tentar não ultrapassar muito. As intervenções online são sempre intervenções complexas e exigentes em matéria de atenção, e por isso vou tentar não ultrapassar muito os 30, 40 minutos de uma intervenção inicial, para que depois possa haver algum diálogo. Vou dividir a minha intervenção, por isso, em 5 grandes momentos, todos eles não muito longos, embora qualquer um deles possa envolver muita reflexão, e por isso eu propositadamente desta vez não preparei uma intervenção escrita, por isso quis que ela fosse oralizante, para preservar alguma liberdade na forma e ao mesmo tempo para não a tornar muito formal, mas eu normalmente prefiro fazê-lo porque controlo melhor o tempo, mas em todo caso quis preservar alguma liberdade para poder depois também, na sequência de questões, poder ter uma sequência de diálogo, por isso o mais aperfeiçoada possível. O ponto de partida para esta intervenção é preciso, na verdade, recuar um bocadinho. Há um tempo e há um espaço. O tempo é o Noroeste e vamos estar, digamos assim, muito situados. Tem ali um círculo vermelho à volta do Porto, e depois há ali um círculo a verde na zona que nos vai aqui servir de ponto de partida para uma reflexão sociologicamente fundamentada. Não é muito distante, por isso este contexto aqui, por isso não é muito distante da cidade do Porto, por isso são cerca de 30 quilómetros. No entanto, estes cerca de 30 quilómetros, do ponto de vista da configuração do espaço social e do espaço físico, esta distância não muito significativa do ponto de vista do espaço físico envolve, na verdade, uma reconfiguração bastante significativa do ponto de vista
da composição do espaço social, e, de alguma maneira, o que está aqui contido é uma viagem a um mundo que muitas vezes é um outro mundo, um mundo já com diferenças bastante significativas que a proximidade geográfica, de alguma maneira, ilude, não é? Por isso, hoje é ainda mais próximo, porque há uma autoestrada, por isso, e as ligações do caminho de ferro, que já são muito antigas, mas em todo caso são relativamente mais rápidas, pelo menos nesta zona, e frequentes, não são tão rápidas depois de passarmos mais para dentro, mais para o interior do distrito, e depois, sobretudo, se passarmos para o Vale do Douro, não é? Por isso, onde as distâncias continuam a ser, em termos temporais, por isso as distâncias são as mesmas, mas do ponto de vista do tempo continuam a ser muito semelhantes àquelas que eram há muitas décadas atrás, mas em todo caso a autoestrada trouxe aqui mudanças muito significativas, mas este mundo é um mundo, de alguma forma, que contém distâncias, e por isso hoje ainda evidentes, há 40, 50 anos, quando muitas destas interrogações se começaram a formular, então sim, ainda mais evidentes. E o ponto de partida para esta intervenção está em grande medida associado à produção destes dois livros que aqui estão projetados. São dois livros muito importantes para a história da sociologia portuguesa, são dois marcos fundamentais, envolvem as primeiras teses de doutoramento apresentadas e defendidas publicamente em universidades portuguesas em sociologia. Até então, as teses que tinham sido, quer dizer, havia sociólogos académicos em Portugal, não eram muitos, mas tinham defendido todas as suas teses no estrangeiro. Como sabem, a sociologia tem uma história complexa e difícil, em particular durante o Estado Novo, por isso teve grandes dificuldades de afirmação universitária. Na verdade, só se fará uma formação universitária na sociologia, pelo menos nas universidades mais reconhecidas no ensino público, por isso, com o 25 de Abril, há uma experiência, houve uma outra disciplina, por isso, de sociologia, em universidades, no ensino superior público e privado, antes de 25 de Abril, nomeadamente há um curso em Évora, mas do ponto de vista da sua capacidade, por isso e houve experiências de lecionação, por isso de disciplinas próximas na área da agronomia, na própria arquitetura, mas do ponto de vista de formações universitárias consistentes e plenas, que articulam a docência, a investigação, é sobretudo com a Revolução que a disciplina sofre uma transformação e que permite, na verdade, configurar um campo académico nesta área. Para que se consumasse esse movimento, foram decisivos os doutoramentos em Sociologia, e estes dois são os primeiros, não é? Por isso, estruturas sociais e práticas simbólico-ideológicas nos campos, elementos de teoria de pesquisa empírica, é a primeira tese de doutoramento de autoria de José Madureira Pinto, e classes sociais nos campos, camponeses parciais numa região do Noroeste, de João Ferreira de Almeida. Por isso são apresentados no ISCTE e têm algo muito, muito interessante associado a si. São investigações sobre o mundo rural. Por isso, a sociologia portuguesa, ainda que hoje isso não seja muito, muito lembrado, mas tem uma forte inscrição nos debates que marcam o questionamento em torno das transformações sociais, socioeconómicas e simbólicas a que a sociedade portuguesa está sujeita, e tem um foco rural muito marcante, é uma ruralidade em transformação, mas que estes dois trabalhos captam. Claro que havia
uma longuíssima tradição, por isso eu aqui escolhi apenas alguns textos, por isso muito marcantes, por isso da antropologia portuguesa, muitos deles do Jorge Dias e do seu grupo, do grupo do museu. É claro que havia uma tradição de investigação sobre o mundo rural português. Era, contudo, uma investigação, por um lado, de âmbito antropológico, não é exatamente aquele que esta sociologia, que vai conhecer estes trabalhos, mas não é este o foco. Era uma antropologia, por isso, como é sabido, por isso, de inspiração funcionalista, e que, por razões várias, académicas umas, sociais e políticas outras, por isso tem um foco muito determinado, por isso a partir de uma leitura sobre persistências e irregularidades na reprodução do mundo rural, que, ainda que interessantes do ponto de vista sociológico, não apenas não captam, digamos assim, a diversidade dos paradigmas da própria antropologia na altura, como não permitiu que, a partir daqui, digamos assim, se desenvolvessem investigações, pelo menos numa determinada fase, por isso com as combinações que habitualmente a investigação sociológica daquele tempo, claro que noutros países, em Portugal nem tanto, mas privilegiava. Isto para dizer que havia, nomeadamente, desde logo, por isso, por força dos engenheiros e dos economistas rurais, havia, nomeadamente no Instituto Superior de Agronomia, um interesse persistente no estudo sobre o mundo rural português, mas havia, sobretudo, por várias razões, mas havia ao mesmo tempo também um grande desconhecimento, por isso um grande desconhecimento sobre essa realidade. Aquilo que é habitualmente considerado como um marco fundamental, digamos assim, no desenvolvimento, por isso, da sociologia, da estrutura social portuguesa, este artigo, por isso, da Dério de Cedas Nunes, por isso, Portugal, Sociedade Dualista em Evolução, publicado nas páginas da Análise Social, faz nos anos 60, por isso, faz um diagnóstico muito atualizado naquela altura, por isso, das tensões que estão inscritas na estruturação do território de Portugal, e documenta um quadro de profunda transformação da sociedade portuguesa, com um foco muito evidente na profunda transformação a que o mundo rural português está a ser sujeito. Este artigo é um artigo muito interessante, não há muita informação para suportar aquilo que era o projeto que o professor Cedas Nunes, por isso, formulava para conhecer a fundo essa dinâmica de dualização que era característica da sociedade portuguesa de então, mas, em todo caso, ele enuncia uma série de pistas analíticas que, na verdade, a sociologia portuguesa vai apenas conseguir concretizar depois da Revolução. E é nesse quadro que estas teses do professor Madeira Pinto e do professor João Ferreira de Almeida se formulam, por isso, com um propósito, por isso, eles queriam, na verdade, conhecer por isso, queriam conhecer as contradições do ponto de vista socioeconómico que estavam inscritas na estruturação do mundo camponês. Para esse efeito, escolhem Penafiel, que se destacava por uma grande prevalência, por isso, de arrendamento agrícola, por isso, por isso, no fundo, aquilo que nós podemos considerar como famílias, que eram famílias camponesas, mas que não tinham terra suficiente para viabilizar as explorações que
que desenvolviam, e por isso escolhem, por razões, por isso de representatividade estatística, o Conselho de Penafiel, e depois vão escolher, por razões de oportunidade, por isso de pesquisa, uma coletividade, uma freguesia do Conselho de Penafiel, Fonte Arcada, que vai, para todos os efeitos, vai ficar indissociavelmente ligada à história da sociologia portuguesa, por isso, porque eles vão aplicar nesta freguesia, por um lado, um quadro teórico muito, muito interessante, muito estimulante, por isso eles vão combinar aquilo que tradicionalmente interessava ao conhecimento antropológico, por isso das coletividades rurais, vão combiná-la com os paradigmas do estudo próprio das teorias, das abordagens da modernização, mas vão cruzá-los num registro muito, muito bem pensado e muito heurístico com as abordagens marxistas e neomarxistas, então muito em voga, com uma forte ancoragem material, por isso no estudo da atividade económica, e cruzam e fazem uma apropriação muito precoce, e esse é um aspecto que é importante frisar, fazem uma apropriação muito precoce do trabalho de um então ainda jovem sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, por isso, que mobilizam para os estudos que estão a desenvolver sobre esta coletividade, onde vão aplicar, por isso, uma abordagem multimétodo, por isso eles vão mobilizar tudo aquilo que é possível mobilizar do ponto de vista do aparelho estatístico disponível, vão por isso, cruzando com as preocupações que habitualmente a economia e a engenharia agrária, por isso, desenvolviam, usam todo esse conjunto, por isso, de instrumentos para depois aplicar e realizar, por isso, um trabalho muito, muito significativo de inventário, por isso, de inventário da relação que os agentes sociais locais, por isso, desenvolvem com a atividade económica, incluindo um estudo muito aperfeiçoado, por isso, da relação com a terra, a partir dos próprios registros estatais sobre o assunto, e depois um aspecto muito importante, por isso, um trabalho muito intensivo de aplicação de um inquérito de questionário exaustivo que a toda a freguesia, a todos os grupos domésticos, depois combinado com um trabalho, por isso, de observação etnográfica e das práticas, dos rituais, das relações de vizinhança, das festas, por isso aquela fotografia que eu coloquei, por isso na abertura, por isso é uma fotografia de um ritual camponês, por isso a festa do mastro local, já em 2007, depois falarei sobre isso, mas essa fotografia não está aí por acaso, não é? Por isso ela é, na verdade, o repetir de um exercício que eles fizeram na altura de um modo muito, muito aperfeiçoado, com algumas das mais belas páginas de análise etnográfica, por isso, de rituais festivos que eu já li e que são feitos nessa altura. Por isso, estas são fotografias, por isso, desse trabalho, por isso que um trabalho muito exaustivo que foi feito. Esta, digamos assim, a componente fenomenológica que está associada ao trabalho que o professor Madureira Pinto e o professor João Ferreira de Almeida realizam, e depois toda a componente, que eu aqui vou resumir apenas nesta imagem, por isso toda a componente decorrente do inquérito, do inquérito socioeconómico e demográfico que é feito localmente e que permite, que traz algumas descobertas bastante importantes e ao mesmo tempo muito impressionantes. Por isso, e talvez o aspecto, digamos assim, por isso o tamanho destes gráficos não deixa dúvidas, por isso um dos aspectos mais interessantes, digamos assim, pronto, esta é a localização das famílias de classe dos agentes sociais locais, por isso na altura,
por contexto de vizinhança, não é? Por isso, e uma das coisas que se descobre, não é? Por isso, com este trabalho, é que esta coletividade camponesa era, na verdade, já uma coletividade camponesa, o trabalho de campo é em 1978, por isso é uma coletividade camponesa já em profunda transformação, em profunda recomposição. Por isso, aquilo que se vai constatar localmente digamos assim, é um contexto que está progressivamente a transformar a relação que tinha com a terra, por isso, ainda que os campos e a atividade camponesa, a atividade nos campos, a atividade agrícola sejam relevantes, há uma boa parte das famílias, e em particular nos contextos mais povoados, não é? Por isso percebe-se que uma boa parte destas famílias são já não de famílias camponesas simples, mas de famílias de campesinato parcial. Isso, há um movimento de assalariamento muito significativo destas famílias, é um assalariamento que no fundo vai trazer consigo traz consigo uma relação muito importante, por isso, com o trabalho na indústria e nos serviços e com uma saída, por isso, diária, semanal, às vezes um pouco mais do que isso, da população local, da população masculina, mas também da população feminina. Por isso, e adivinham-se já nesta altura aqui movimentos importantes, por isso de assalariamento industrial de homens e assalariamento nos serviços não muito qualificados de mulheres. Por isso, no quadro de uma relação com a escola que era muito complexa e ao mesmo tempo com grande retração e relegação escolar, então prevalecentes. Por isso, mas é uma mudança muito, muito significativa, aquela que se estava, que eles observam. Por isso, o pretexto fora a compreensão da relação com a terra, mas na verdade aquilo que se começa a observar é um movimento de transformação social que traz consigo uma transferência produtiva, por isso, do trabalho na terra para o trabalho na indústria e nos serviços de valor não muito acrescentado. Eu vou ser muito rápido, por isso, porque senão por isso não poderei nunca dizer todas as coisas que era necessário dizer a este propósito. Um aspecto muito importante, quer dizer, é que subjacente a este inquérito fica muito evidente, nesta altura, por um lado, a pertinência, que era algo que, de alguma forma, já se adivinhava no estudo, essa necessidade era adivinhada, era salientada no estudo do professor Cedas Nunes, por isso a necessidade do desenvolvimento, uma análise das divisões de classe na terra, na relação com a terra e nos campos, por isso a necessidade dessa investigação era anunciada, por isso nesse trabalho dos anos 60, ela é concretizada aqui, e aquilo que se vê aqui é de facto, quer dizer, este contexto aparentemente é um contexto semelhante a muitos outros, mas ele está longe de ser um contexto onde nós possamos dizer, como muitas vezes se dizia, não é? A propósito dos campos em Portugal, não é? Por isso que não havia propriamente diferenças, por isso sociais, não havia desigualdade, não, elas existem. E, na verdade, uma das grandes conclusões deste trabalho, desde logo, é que, desde logo, na relação com a terra, os níveis de desigualdade fundiária eram muito significativos. Há aquela ideia de que o norte e o centro de Portugal têm uma tradição de minifúndio e, por isso, e de maior dispersão da propriedade, por contraste com o sul, que com o seu latifúndio tinha uma estrutura social profundamente desequilibrada. Ora, aqui aquilo que se vai descobrir é que essa estrutura social está longe de ser uma estrutura social homogénea, não é? Por isso, desde logo, porque a distribuição da propriedade fundiária não era homogénea, há muita concentração de propriedade e depois, de resto, havia muita concentração, inclusive, por isso, do ponto de vista do funcionamento do mercado fundiário, por isso os proprietários não vendiam, arrendavam, e, quer dizer, havia muita dificuldade no acesso à terra.
muitas coisas que se percebe na altura, já, e que depois mais tarde nós vamos perceber ainda melhor, é que há aqui um padrão histórico, inclusivamente, por isso de aproveitamento do espaço disponível no quadro de uma relação com a terra que era desigual, e por isso o crescimento de alguns destes lugares é um crescimento dos lugares que sobram, não é? Por isso, e daí as construções aproveitando morros, não é? Aproveitando áreas que não são propriamente as áreas mais favoráveis à própria localização das habitações e das mini-explorações. Por isso, há aqui processos muito, muito interessantes, por isso, relativamente a estes padrões de estruturação de relações sociais desiguais, não é? Por isso, esse é um aspecto importante. Este movimento, digamos assim, que vou tentar acelerar, por isso este movimento foi um movimento que, entretanto, por isso já vinha sendo preparado, mas que, obviamente, o fim da ditadura permitiu ampliar, né, que foi um conhecimento bastante mais aperfeiçoado sobre o modo como se estruturavam as relações sociais nos campos em Portugal. Estão aqui alguns clássicos da antropologia portuguesa, por exemplo, está aqui este Social Inequality in a Portuguese Hamlet, por isso a versão inglesa do livro notável de Brian O'Neill, por isso Proprietários, Lavradores e Jornaleiras, por isso publicado na Portugal de Perto e recentemente já passaram alguns anos, mas por isso em segunda edição, publicado nas edições Afrontamento, e estão aqui outros, por isso que, além do famoso, por isso, Ricos e Pobres no Alentejo, por isso que só conhece a edição, por isso, já depois, por isso, também, por isso, numa fase, por isso, e esse olhar aberto, capaz de documentar desequilíbrios, tensões, para além do idílio camponês, não é? Por isso celebrar, e bucólico, por isso há toda uma fileira, por isso, de investigações sociológicas e antropológicas que se desenvolvem nesta altura. Só para um aspecto muito interessante, por isso a recensão, por isso, do livro do professor Madureira Pinto, uma das primeiras e das mais importantes, é feita pelo próprio Brian O'Neill. A apresentação pública do livro do professor Madureira Pinto é feita pelo arquiteto Nuno Portas. Isto para dizer que há aqui uma convergência de olhares que vai tornar esta sociologia dos campos portugueses e a própria antropologia, por isso torna-as muito, muito interessantes, muito estimulantes. Dito isto, importa dizer que todo este movimento, por isso, de expansão da sociologia, que a dada altura teve uma forte componente rural e camponesa, de alguma maneira foi-se diluindo. Por isso, a sociedade portuguesa transformou-se profundamente. Como sabem, por isso há um movimento muito importante, por isso de esvaziamento, em muitos casos até desertificação dos campos portugueses, e os próprios sociólogos e sociólogas foram perdendo o interesse, pelo menos tão sistemático quanto ele existia, mesmo as próprias disciplinas universitárias, os cursos clássicos de sociologia, clássicos, por isso dos anos 80, 90, tinham muitas vezes unidades curriculares de sociologia rural, e sabemos que a consagração universitária significa alguma coisa, por isso, mas muita dessa sociologia rural foi se transformando em outras coisas, não é? Por isso, transformou-se em sociologia do ambiente, foram-se sociologia do território, por isso, ou seja, houve um movimento, não obstante as grandes realizações, podemos mesmo dizê-lo, por isso há trabalhos de grande valor, por isso que se fizeram sobre os trabalhos do professor Manuel Carlos Silva e outros, por isso que são trabalhos que a própria disciplina reconheceu, não é? Por isso como muito relevantes, mas a sociologia rural foi perdendo algum lastro. Curiosamente, eu li muito estes livros, e nos grupos que formava, e fui depois formado trabalhei sempre com o professor Madureira Pinto, e confesso que a leitura destes livros foi absolutamente marcante na definição deste olhar,
que eu fui desenvolvendo sobre a sociedade portuguesa, e de alguma forma uma preocupação constante que fui tendo, que é fruto do apuramento, de alguma maneira, do próprio olhar formativo. Digamos que uma ideia persistente foi a de algum dia nós podemos regressar à Fonte Arcada. Não é? Por isso, e durante algum tempo isso não pode ser feito, mas no início deste século, eu entretanto tinha concluído o meu doutoramento e depois de muito trabalho em conjunto decidimos, no grupo que formava com o professor Madeira Pinto e com o João Ferreira de Almeida, e com outros colegas, por isso decidimos regressar. E por isso, 30 anos depois, regressamos à Fonte Arcada, com uma ideia de investigação que era, por um lado, que era compreender as recomposições sociais que, entretanto, tinham, era a hipótese que se colocava, por isso, acontecido, e nós suspeitávamos que muitas tivessem acontecido. Queríamos saber isso, mas ao mesmo tempo também tínhamos um interesse muito forte em testar os instrumentos de conhecimento que tinham sido mobilizados no passado e verificar até onde poderíamos ir com esses e com outros que poderíamos complementar a seu propósito. Isso deu origem a uma longa investigação, por isso que foi desenvolvida ao longo em que nós basicamente replicamos o mesmo método que tinha sido utilizado nos anos 70, mas introduzimos-lhe algumas atualizações, por isso desde logo intensificamos o diálogo com o legado da sociologia do Pierre Bourdieu, e associámos-lhes instrumentos novos, por isso a etnografia tinha sido já algo bastante importante no estudo original, mas nós, para além do inquérito, para além do aperfeiçoamento em termos de metodologias de análise de dados, para além das entrevistas, para além do inventário estatístico exaustivo, acrescentamos-lhe a realização de um filme etnográfico, e muito por iniciativa do próprio realizador. Esse filme etnográfico foi um filme que foi associado a uma leitura sobre as recomposições sociais da coletividade, mas que foi também articulado com uma leitura sobre a própria pesquisa sociológica. Essa parte não estava prevista, por isso, mas foi de alguma maneira um desafio que o realizador nos fez, por isso os realizadores, o Sagnar e a Regina Guimarães, e o resultado foi aqui eu mostro apenas se isto funcionar, por isso o trailer, por isso ele entretanto corre, mas o filme encontram nestes endereços, porque aqui se encontram, por isso é um filme muito, muito extenso, não é para eu participar nele, por isso, mas é um filme muito, muito interessante. De resto, nós temos nos últimos tempos, até por força dos trabalhos que estamos a desenvolver no âmbito do projeto de que falarei na última parte da intervenção, temos olhado para esse e para outros filmes, e é um filme que é bastante interessante de ver em relação com outros filmes etnográficos e outros filmes sobre o mundo rural português. Por isso ele chama-se O Compasso, explico o título, por isso ele é o Compasso, porque tal como ao Compasso, nós visitamos a casa de todas as pessoas para fazer os nossos inquéritos, mas ao mesmo tempo subjacente ao nosso Compasso estava um exercício de raciocínio o mais aperfeiçoado possível, por isso geométrico, sobre a coletividade local e sobre as suas transformações. Não é? Por isso foi muito interessante. O filme tem uma particularidade que as pessoas poderiam não, quer dizer, que não sabem, mas ele foi todo filmado com um só take, não é? Por isso não há repetições, por isso
não há repetições para a câmara de cenas, e é um exercício muito, com um grande valor, não apenas sentimental, mas com um grande valor pedagógico, porque ele exemplifica muito bem algo que para nós também é muito importante, exemplifica muito bem como os atos, digamos assim, fundamentais da preparação do trabalho sociológico, não é? Por isso, e do funcionamento de uma equipa de investigação a este nível. Por isso, era uma equipa, por isso, estas são algumas imagens, por isso, na impossibilidade de passar o filme todo, por isso tem pelo menos aqui alguns frames, por isso do mesmo, e que permitem perceber estas dinâmicas que passam pelos rituais, mas passam também pela construção do olhar sobre um conjunto de pessoas e sobre o seu território, não é? E sobre os desafios que estão subjacentes à sua conceptualização. Por isso é, de alguma maneira, um documento muito rico do ponto de vista desse exercício de documentação. Esta investigação tinha uma particularidade adicional, é que se as preocupações multidisciplinares estavam presentes na investigação desde o início, nós procuramos retirar algumas consequências delas, e por isso uma das coisas que fizemos foi mobilizar uma arquiteta para trabalhar connosco, para estudar connosco a importância central que a casa tinha, e em particular a apropriação da casa tinha, e as transformações da própria casa camponesa, e uma arqueóloga historiadora, por isso neste caso a Teresa Soeiro, que trabalhou connosco, por isso escreve um belíssimo texto, onde com profundidade histórica, por isso, e dá profundidade histórica a esta à luz da documentação disponível, por isso, destas dinâmicas de desigualdade inscritas na relação com a terra, por isso de que falava no início. E por isso, nós, por isso, como disse, replicamos a metodologia, acrescentamos algumas coisas mais, por isso, e esta é uma cartografia da estrutura social da freguesia, e se bem se lembram, por isso, os camponeses parciais estavam a verde, e reparem como o verde claro ou o verde escuro, por isso o verde escuro eram os camponeses tradicionais, reparem como o verde claro e o verde escuro quase não têm representatividade, ou têm muito pouca hoje em dia. Hoje, quer dizer, esta coletividade é sobretudo uma coletividade de operários industriais, de empregados de serviços, tem alguma retaguarda, funciona já também como uma retaguarda de segundas residências de populações mais qualificadas, e por isso passaram-se 30 anos nessa altura, por isso quando se faz, e reparem na reconfiguração a que o contexto esteve sujeito. Não é? Uma das coisas que nós depois descobrimos, por isso depois fizemos análises mais finas, por isso eu vou-me calar daqui por um bocadinho, mas para além de descobrir, por isso, documentar padrões, por isso, de desigualdade significativos, desde logo de volume de capital, entre quem tinha qualificações e inscrições laborais mais diferenciadas e quem tem qualificações laborais e escolares menores, por isso... E depois também diferenças importantes em matéria de inscrições, por isso entre um campesinato, por isso em matéria de composição, a diferença entre um campesinato e um operariado. Uma das coisas um dos processos que nós vamos aqui descobrir é que há uma importante conversão de parte por isso, da população local à indústria, ao trabalho na indústria, como já se adivinhava, mas agora, por isso, como se vê aqui nesta região, por isso inferior deste gráfico, que é uma análise geométrica de dados, vemos, sobretudo, uma fileira de operários da indústria da construção, por isso como um elemento muito importante na relação com a atividade económica dos agentes sociais locais. Por isso são habitualmente homens, não é? Por isso
as mulheres vão-se começar, por isso o Valdo Sousa teve durante muito tempo grandes dificuldades de escolarização, mas depois começa finalmente a ultrapassar essas dificuldades. As mulheres antecipam essa escolarização e por isso escolarizam-se, começam a escolarizar mais, os rapazes menos, mas com um contingente muito importante destes homens, por isso, a trabalharem em fileiras industriais específicas como estas da indústria da construção. Nós combinamos isto, pronto, nós sabemos por isso que são homens, as mulheres são sobretudo, depois trabalham sobretudo nos serviços, como vos dizia, sabemos também que, voltando aqui atrás, por isso que onde estão, por isso as populações mais qualificadas, por vezes também estão pessoas que têm aqui agora uma segunda residência, por isso, aquilo que nós descobrimos foi, por um lado, divisões com alguma importância, são pequenas divisões, mas em matéria de diferenças sociais, não é? Mas tem significado na estruturação das possibilidades de ação das pessoas e que depois nós víamos também que tem um significado também em matéria de possibilidades de vida. Pois este é um retrato das vivências cotidianas em Fontarcada, por isso aquilo que nós percebemos é que há dinâmicas distintas, por isso de relação com o tempo liberto do trabalho, com o lazer, há dinâmicas muito distintas num contexto que habitualmente é representado como homogéneo do ponto de vista social e do ponto de vista cultural. Não é? Por isso, e aquilo que nós vemos aqui, por isso temos um contingente da população, um segmento, por isso que tem maior participação cultural, um outro que tem claramente práticas de maior retraimento, e depois temos um segmento, por isso que tem claramente inscritas em si as dinâmicas da autoctonia, por isso que nós vemos aqui na parte superior desta figura, são os indivíduos que participam nas festas locais, que têm uma dinâmica de sociabilidade e de vizinhança muito intensa, por confronto com os que têm uma relação mais distanciada, menos próxima com esse mesmo contexto. E por isso nós podíamos, de alguma maneira, depois, pronto, e caracterizamos depois isso, sabemos que, do ponto de vista do capital escolar, do capital cultural, por isso a relação, por isso com a participação e o retraimento e a autoctonia tem uma relação, tem uma dinâmica específica, por isso em matéria de escolarização, não é? Por isso sabemos depois que há também dinâmicas específicas de inscrição de classe associadas a essas práticas, por isso os mais desvinculados localmente, por isso são ou empresários ou intelectuais, os mais vinculados localmente são camponeses, parciais ou mesmo operários, os técnicos de enquadramento. Um outro nível de análise muito interessante para nós depois era o de podermos descer de alguma forma, ou aproximar-nos dos próprios indivíduos, não é? Por isso, e aquilo que nós fizemos, estas metodologias permitem fazer isso, não é? Por isso nós depois podemos reconstituir e acompanhar o percurso dos próprios indivíduos, a escala de análise pode, com parcimónia e com heuristicidade, passar para o indivíduo, não é? Por isso, aquilo que se vê aqui na figura que está projetada do meu lado direito, por isso é um dispositivo, é um dispositivo metodológico que nos permite perceber que cada pontinho que está ali são indivíduos, não é? Por isso, qual é o lugar que cada indivíduo tem neste espaço social, não é? Por isso, bom, isto permite-nos inscrever, por isso permite-nos realizar uma sociologia multinível, por isso nós podemos passar das grandes regularidades sociais depois à investigação dos percursos individuais. Foi isso que nós fizemos nestas investigações. São investigações que demoraram muito tempo a ser feitas, diga-se, e que nos obrigam a um olhar continuado, por isso, sobre estes territórios. Esta investigação é uma investigação pronto, que nós temos partilhado com outros investigadores, tanto em Portugal como fora, e
muito daquilo que nós fizemos aqui, nós fomos partilhando com outros investigadores, nomeadamente com equipas internacionais de investigação, que trabalham em registro análogo a este. E aquilo que nós fizemos, depois de discutirmos muito estes resultados, foi há alguns anos começarmos muito lentamente a desenvolver uma investigação que permitia trazer os ganhos que, do ponto de vista analítico, uma abordagem como este género, uma abordagem deste género, pode trazer para a investigação sobre as transformações e as recomposições da regularidade. O desafio que se nos colocou foi o de tentar levar este tipo de abordagem para um plano de análise europeu. Na verdade, houve uma call específica do programa Horizonte Europa na sequência da Covid-19, por isso que coloca a necessidade de conhecer com detalhe estes contextos e uma equipa, por isso na verdade, uma grande equipa, por isso com 16 instituições dinamizada a partir do INRAE em França, de um grupo de sociólogos rurais de Dijon que há muito tempo conhece o nosso trabalho aqui no Porto e que veio cá e nós fomos lá, por isso, em conjunto, nós montamos um dispositivo de análise que, de alguma maneira, se o quisesse dizer de uma forma simples, tenta levar aquilo que nós fomos apurando em Fonte Arcada para a Europa, por isso, e colocá-lo a uma escala europeia. Por isso, nós andamos a preparar esse projeto durante muito tempo, um ano, por isso, de preparação da candidatura, foi algo muito refletido, muito ponderado, e acabamos por ser bem-sucedidos, por isso, numa chamada de projetos, aliás, muito competitiva, mas aquilo que nós trazíamos era, na verdade, a possibilidade de usar estas ferramentas que têm sido usadas em França e noutros contextos, como em Portugal, por isso, a partir de um olhar muito detalhado, mas ao mesmo tempo preservando a articulação com o estudo das grandes transições societais, por isso levamos isso para a frente, e é isso que hoje em dia nós temos em mãos, por isso, ou seja, com o objetivo de reconceptualizar os territórios rurais à escala europeia, introduzir uma abordagem em termos de espaço social, por isso análoga àquela que nós desenvolvemos para estudar este contexto do Noroeste português, levar essa abordagem topológica ao estudo das transições, dos conflitos e das próprias potencialidades que estão inscritas nos mundos rurais europeus. E nessa perspectiva tentando compreender depois o que é que torna estes contextos, que são mais diversos do que aquilo que habitualmente é pensado, mas o que é que os torna atrativos ou que os torna, o que é que os pode tornar mais atrativos e ao mesmo tempo conhecer porque é que também muitas vezes não o são, não é? Por isso é esse jogo entre a realidade existente e os futuros possíveis, com uma forte inscrição histórica. Isto é feito com sociólogos, economistas, mas tem, na verdade, historiadores e tem outros urbanistas, por isso tem uma equipa muito, muito vasta, por isso, de especialistas, mas é isso que está subjacente, por isso, ao desenvolvimento destes desafios e que nós temos em mãos e que estamos a preparar, por isso o projeto vai em breve fazer um ano, nós estamos na fase de aperfeiçoamento de instrumentos, mas em breve contamos estar a ter produção de informação empírica para nos ajudar a continuar a aprofundar o conhecimento destes processos. Importa dizer que neste caso, e no que diz respeito à parte portuguesa, uma das coisas que nós vamos fazer é um trabalho à escala nacional, por isso, de investigação sobre as diferenciações a que o mundo rural está sujeito no nosso país, a partir deste tipo de abordagem. E haverá abordagens deste género, pelo menos em França, na Dinamarca e na Suécia, para além depois disto contribuir para um quadro de análise onde outras valências e preocupações também estão
presentes. Era isto. Muito obrigado e desculpem porque eu ultrapassei muito mais daquilo que previa, por isso o tempo, por isso eu vou parar agora de partilhar a minha câmara, por isso deixem-me cá ver. Muito obrigado, acho que está ótimo, já saiu. Não falou da imagem do mastro. Não falei, mas posso falar agora. Eu é assim, uma das coisas, uma das nossas, assim, eu não falei porque o filme filmou o mastro, filmou 3 festas do mastro, não é? Por isso, e está muito bem filmado, e o mastro é muito interessante. Nós, quando regressamos a Fontarcada, pensávamos que poderia não haver festa do mastro, não é? Por isso, ela continuava a existir, não é? E, assim, nós temos regressado a Fontarcada muitas vezes. Ainda há pouco tempo lá estivemos a testar os instrumentos que agora vamos tentar levar, e aquilo que me disseram é que tem havido sempre, não é? Por isso, é muito interessante porque o mastro é um rito de fertilidade, não é? Por isso é uma celebração de um rito de fertilidade. Mas aquela coletividade já tem, ainda que o campo esteja presente, a relação com o campo é uma relação cada vez mais distante, não é? Por isso as pessoas perdem a vinculação com a agricultura. No entanto, continuam a usar e a usufruir daquele ritual de celebração associado ao mastro e à respectiva festa, não é? Por isso é um fenómeno muito curioso, por isso de resistência e ao mesmo tempo nós poderíamos dizer até de histeresis, não é? Por isso, porque é um mundo que de alguma forma, aquilo simboliza um mundo que de alguma maneira está a ser refeito, não é? Por isso que está a ser recomposto, mas que no entanto resiste, não é? Isso é bastante interessante. E pronto, pronto, eu agora podia alargar mais a falar sobre o mastro, mas pronto, eu queria apenas dizer isto para já nesta fase. Por isso, mas, eu só o provoquei porque de facto foi um dos rituais que eu já fotografei e visitei, não é? Eu estive lá várias vezes durante a festa do mastro, é por isso que eu estava a pôr essa questão. Não, ainda agora, por isso ainda recentemente enviei umas fotografias para um colega nosso da Universidade de Évora, que tem uns catálogos muito interessantes, por isso que articulam as plantas e as festas, não é? Por isso ele sabia, por isso que nós tínhamos feito isso, eu mandei-lhe umas fotografias, precisamente, aquela saiu de um lote que eu enviei para ele, por isso há um ano e tal, por isso, mas continua a resistir, não é? Por isso é uma festa que sobrevive. Pronto, muito obrigado, professor Virgílio. Abrimos um pequeno espaço de debate. Quem quer colocar alguma questão, alguma dúvida, está aberto. Eu só gostava de colocar uma questão também, que é esta. Lógico que no princípio todos os textos que nós vimos, essas obras que citou aí, e principalmente a sociologia rural, como bem disse, a base teórica é uma base teórica marxista, neomarxista, que ele esteve sempre. E esqueço-me, por exemplo, quando estava a ler o livro do Carlos Silva, sobre são duas aldeias, o Lindoso Sim. E o Valia em Barcelos, não é? Sim. Que é a aldeia dele. Como é que depois de muito trabalho de campo escapava alguns elementos que eram fulcrais à comunidade a nível simbólico, antropológico, como a festa do Pai Velho no Lindoso, ou seja, que tem 3 linhas e quase toda a obra é mesmo sobre a questão das instituições sociais, das desigualdades, e como é que isso, ou seja, quando vocês agora regressam, não é? Eu que estou a olhar para vós, como também com o Joaquim Paes Brito também regressou a Rio de Honor, aldeia com o espelho, de alguma forma esse regresso. Como é que no regresso não só reproduzem essa metodologia teórica inovam na nível de metodologia e metem também a imagem, assim, mas como é que outras preocupações, aquilo ficava de fora na primeira abordagem, e vejo que a complexidade, estão a formular novos termos, novos conceitos para aprofundar a análise, como é que de facto a sociologia rural clássica e atual, vocês foram capazes de superar alguns dessas restrições teóricas, não é? Sim, assim, é uma boa pergunta, não é? Por isso o quadro de análise é compreensível que houvesse interesse
essa é uma das originalidades também da sociologia portuguesa, por isso elas não são todas idênticas, as opções em torno do neomarxismo, por isso mas a componente material que está subjacente, por exemplo, aos trabalhos do professor Madeira Pinto e do professor Ferreira de Almeida, do ponto de vista da análise da desigualdade, aquilo é muito interessante, porque habitualmente a investigação antropológica não o tratava, não é? Por isso, e não o consagrava, não é? Por isso, eles pronto, porque não era possível do ponto de vista político, não é? Por isso não havia espaço para, não é? Primeiro, não havia sociologia. Segundo, quando ela começa a desenvolver-se nos anos 60, ela desenvolve-se muito mais em diálogo com as teorias da modernização do que propriamente com as teorias de inspiração neomarxista e depois do próprio pós-neomarxismo. Por isso, aquilo que vai ser mais influente o caso do professor Madeira Pinto e do professor Ferreira de Almeida é um caso muito interessante, porque eles fazem uma combinação muito precoce com a sociologia de Bourdieu, que as pessoas muitas vezes chamam a Bourdieu neomarxista, mas não é correto. Ele leu muito atentamente o Marx, mas ele cruza o Marx com o Weber e com o Durkheim, com essas tradições, por isso, isso de alguma maneira é uma síntese nova, não é? Por isso que ele faz a partir dali. E eles apropriam essa síntese nova muito cedo, por isso, e ao fazê-lo, o Bourdieu tinha uma particularidade, ele tinha uma forte relação com a antropologia, não é? Por isso está muito atento a toda essa dimensão ritual, festiva. Eu uma vez apresentei em Dijon, fez-se um grande colóquio sobre investigações, sobre revisitações, por isso sobre revisitações sociológicas, que é uma disciplina muito, muito específica da sociologia, mas um dos grandes autores morreu recentemente, por isso, tristemente, por isso o Michael Burawoy, por isso que nós conhecemos, por isso ele veio a primeira vez, ele depois veio a Portugal muitas vezes, a última vez que cá veio falou perante milhares de sociólogos no Palácio Cristal, num congresso europeu de sociologia, mas a primeira vez que cá veio para falar sobre revisitações sociológicas, não é? Por isso, em parte por nossa causa, não é? Porque ele soube que havia um grupo de sociólogos que estavam a fazer uma revisitação, ele era um grande especialista nessa matéria e não descansou enquanto não nos conheceu, por isso, e foi algo muito... Ele era um neomarxista, curiosamente, mas nessa discussão em Dijon, por isso muito feita em diálogo com aquilo que o Michael Burawoy tinha feito, há um antropólogo francês que comenta o meu trabalho e o meu trabalho apresentava as investigações do professor Madeira Pinto e do professor Ferreira de Almeida. E ele dizia, mas há uma componente, tradicional, por isso para além e no fundo dizia, bom, mas isso é uma combinação muito interessante e ao mesmo tempo original, porque era de facto pluriparadigmática, por isso eles recorriam àquilo que habitualmente a antropologia dizia sobre aqueles assuntos, mas depois inscreviam-no com uma forte componente neomarxista e depois bourdieusiana, por isso mesmo muito, muito evidente, mas faziam ali uma síntese muito original, que em grande medida, na minha perspectiva, é responsável pela capacidade de sobreviver ao tempo destes textos, não é? Por isso eu leio-os muitas vezes e releio-os, por isso e fico sempre muito impressionado. Eles eram jovens, mas eram bastante... E tinham uma escrita muito amadurecida, mas aquilo envelhece muito bem, ou seja, são trabalhos que envelhecem muito bem e que nos dão, não são nada datados, não é? Por isso aquilo continua a ser muito, e pronto, e aquilo era de tal maneira omnipresente que nós não descansamos enquanto não os convencemos a revisitar, não é? E a revisitação trouxe sobretudo, na verdade, na minha perspectiva, trouxe sobretudo, permitiu-nos olhar para algumas coisas que na altura nós não... eles tinham dado importância, porque habitualmente a sociologia rural dava, mas isso permitiu-nos olhar com um bocadinho mais de atenção, por isso... para a necessidade de inscrição histórica. Não é? Isso já estava presente nos trabalhos originais, mas nós fizemos questão de
de puxar isso ainda mais, não é? E foi por isso que pedimos depois à Teresa Soeiro para nos acompanhar e ela para dar essa profundidade, aumentar, digamos assim, essa profundidade temporal ao exercício que estávamos a fazer, não é? Por isso, mas sim, Eu gostava também de acrescentar, talvez, ao professor Gil, mesmo que no primeiros trabalhos da antropologia, quase do Rio do Honor, do Jorge Dias, ou assim, o certo é que alguns dos trabalhos, como o Brian O'Neill, como o José Cotileiro, como o do Sobral, mostram uma complexidade de diferença, de desigualdades sociais, não as quantifico como faz a sociologia, né? Não as quantifico. Sim, mas claro, sim. Mas, de facto, essa complexidade e essa análise está lá presente, claro, e é um dos factos estruturantes da análise. Ou seja, nem só, claro. a complexidade desse trabalho não é só a questão do ritual ou simbólico. Não, evidente. Mas de facto, mostrou uma sociedade nessa diversidade, nas hierarquias, nos estatutos, não é? E que espelham bem essa diversidade, não tendo utilizado as metodologias propriamente de quantificação, não é? Evidente, assim, eu gostava de deixar claro uma coisa, se há livro que eu admiro é Os Proprietários, Lavradores e Jornaleiros do Brian O'Neill, que é uma obra-prima, por isso, de resto, quando nós apresentamos quando fizemos a apresentação do segundo dos livros, o Brian O'Neill, nós fizemos questão de o convidar a vir ao Porto discutir estes nossos livros, e ele, curiosamente, quando apresentou a segunda edição, pediu-me a mim e ao professor Madeira Pinto para irmos ao Esqueté apresentarmos a segunda edição, ou seja, e é um momento inesquecível, não é? Quer dizer, são obras que deviam ser muito lidas. Aquilo que eu gostava de dizer é que, ou seja, eu não tenho relações concorrenciais de disciplinares, não é? Por isso, bem pelo contrário, por isso eu acho que, eu de resto digo isto, quer dizer, para mim a antropologia é uma espécie de ciência social suprema, não é? Por isso é aquilo que um sociólogo aspira, não é? Por isso um sociólogo como eu, por isso aspira a ser capaz de fazer grande antropologia, não é? Por isso, ou seja, é esse o grande desafio, não é? Por isso, agora, e acho que, quer dizer, e de resto, quer dizer, não tenho nenhuma monomania metodológica, bem pelo contrário, de resto, e no centro da minha abordagem está o espírito está o primado epistemológico da etnografia, ou seja, eu quando uso as ferramentas que uso, eu, antes de mais, coloco-me como um etnógrafo, não é? Por isso é pensar como um etnógrafo que eu acho que se pensa melhor, não é? E para dizer por isso que quer dizer, o interesse aqui é de facto fazer convergir estes olhares, não é? Por isso, o problema aqui é que, quer dizer, durante muito tempo o nosso olhar, o olhar que existia sobre os campos portugueses era um olhar que, com facilidade, e eu não, assim, o trabalho que era feito era um trabalho muito rigoroso, não é esse o problema. O problema era mesmo um problema de paradigma, não é? Por isso, ou seja, o paradigma funcionalista não permitia muito mais, não é? Por isso, agora, há ali trabalho muito rigoroso, não é? Por isso, de inventário, de registro, e isso é muito interessante. A questão aqui é que é mesmo necessário haver diversidade paradigmática, não é? Por isso, e a diversidade paradigmática permite realizar combinações que, se os questionamentos mais heurísticos estiverem lá presentes, não é? Por isso, tiram depois partido com muito mais facilidade, por isso, mas quer dizer, é fundamental ler aqueles trabalhos, não é? Por isso continuam a ser muito úteis para perceber o modo como aspectos fundamentais do modo como a atividade humana nestes contextos se estrutura, não é? Por isso continuam a ser leituras muito importantes. Agora, nós temos de alargar o paradigma. Eu acho que estes livros, estes dois livros e outros trabalhos, por isso eles demonstram isso bem, não é? Por isso eles não eram, bem pelo contrário, por isso não eram sectários, não é? Por isso não há sectarismo do ponto de vista epistemológico naqueles trabalhos. E eu não quero dizer com isto que vale tudo no desenvolvimento, no anything goes, por isso, do ponto de vista epistemológico, o que eu quero dizer com isto é que é necessário fazer as conjugações paradigmáticas necessárias para que se façam perguntas, e neste caso, quer dizer,
pronto, a abordagem é uma abordagem que habitualmente privilegia a análise da dominação. Eu acho que o estudo da dominação, na uma perspectiva, digamos assim, de inspiração weberiana, mas com as conjugações necessárias e os complementos necessários, é uma fileira de análise que nos permite descobrir muito sobre o modo como os humanos se relacionam uns com os outros, e aqui nestes contextos em particular, isso parece-me muito necessário, não é? Por isso, tanto do ponto de vista socioeconómico, como depois do ponto de vista simbólico, não é? Por isso, mas a compatibilidade eu acho que é muito importante, não é? Por isso... Vamos deixar para outros colegas, então, colocar uma questão. Está aberta, quem quiser colocar uma questão ao professor Virgílio, faça um favor. Peço desculpa por ter monopolizado um pouco. Não, o importante é o diálogo. Então, podem levantar a mão ou iniciar, ligam o micro, apanha a questão, só se quiser. O Vítor, sim, Vítor, falando. Eu queria fazer uma pergunta ou duas ao professor Virgílio, nosso amigo, que era a seguinte: até que ponto é que o vosso trabalho na Fonte Arcada é considerado como representativo, pelo menos, de uma área noroeste de Portugal, não é? Porque, evidentemente, que todos sabemos quanto o país, apesar de tudo, até muito tarde, se manteve muito diversificado devido à falta de caminhos e de estradas modernas. A outra pergunta era, e portanto, claro, até que ponto é que, indo ao estrangeiro e mostrando o vosso trabalho, mas provavelmente ele não se cingiu apenas a essa freguesia ou a essa zona do concelho de Penafiel. Mas também queria fazer uma pergunta que era, a determinada altura, indicou aí que tencionavam fazer um trabalho à escala nacional do mundo. E para isso contam com que tipo de equipas e porque, claro, a diversidade continua a ser enorme, não é? Eu já sou um lisboeta que fui para o Porto, estive lá 30 e tal anos, depois agora estou aqui num mundo um tanto ou quanto misto, porque vivo em Loures, e então é a cidade e o campo, o mundo rural, quer dizer, ao lado estou num museu, saio do museu, vejo o rebanho de ovelhas, enfim, uma coisa assim um pouco estranha, por exemplo. Gostava de perguntar isso. Portanto, o mundo rural em transformação, não é? Mas, apesar de tudo, existe ainda um mundo rural a nível quer de Portugal, quer europeu, que se pode tratar como tal. Era essa outra pergunta. E já agora uma outra coisa, pronto, para concluir, não me alongar, era relativamente ao seguinte: o Álvaro Campelo é professor de Antropologia, é doutorado em Antropologia, é o vice-presidente da nossa associação. Tem, portanto, uma perspectiva de antropólogo, que foi a perspectiva que eu não tive, porque não me doutorei nem licenciei em Antropologia, mas todavia eu fui por outras bandas da Antropologia, que era para poder fazer história antiga e pré-história, tive que ir para a Antropologia, naquele sentido de Antropologia dos chamados homens primitivos, ou coisas parecidas das comunidades primitivas, etc., para essa faceta. Mas o que eu gostava de dizer é que no Porto nós não temos atualmente ensino de antropologia, e já são várias pessoas, até bem colocadas na própria Universidade do Porto, não é? Uma delas era um vice-reitor aqui há uns anos, que dizia: olha, a minha filha queria estudar antropologia, teve que ir para a Inglaterra. E outro senhor, que era até um grande amigo meu, e já idoso, que me disse: olha, também a minha neta quer contatar com vocês, porque aqui no Porto não há nada de antropologia e tal. E eu parece-me, eu também não sou nada de me meter numa disciplina e dali não sair, até me faz impressão, às vezes, francamente, como é que há colegas que se metem numa coisa como se fosse uma caixa, não é? Isso é útil porque, claro, tem que haver disciplina, mas depois tem que haver a outra fase, em que a gente sai um pouco da caixa e tenta cotejar com os trabalhos e os pensamentos de outros colegas. E o Bourdieu é um bom exemplo disso, não é? Começou por estudos lá da sua Argélia natal, não é? Não, ele começou por fazer estudos ele fez estudos na Argélia, mas ele não é argelino.
Ele é do Béarn, em França. Ele é, Ah, mas ah, fez estudos gêmeos no Béarn e na Argélia, por isso ele, por sim. causa do serviço militar, foi para, foi para a Argélia e veio de lá convertido. Já estava a fazer confusão. Já estava a fazer Por isso. confusão. Porque li esse artigo, li esse trabalho que ele tem sobre. Agora esqueço-me o nome da local. Kabila, César Kabila. É isso. Onde ele extraiu o conceito precisamente de hábitos. Sim, É muito interessante, não é? Sim. Daquelas comunidades. Mas eu penso que era muito importante, esteve previsto na orgânica do Departamento de Ciências e Técnicas de Património da FUP uma secção de antropologia, mas por falta de verba nunca se conseguiu concluir, nunca se conseguiu fazer. E claro, faz falta, não é? Faz muita falta, porque eu, apesar de tudo, penso que estas ciências, antropologia, sociologia e mesmo outras, não é? Agora há uma mescla incrível, são todas elas úteis e necessárias e o confronto dos dados e das perspectivas e dos objetivos de cada um com outros, não é? Era muito mais interessante haver esse confronto. Eu gosto muito da interdisciplinaridade, não é? A nossa revista da SPY tem um subtítulo, isto também é um bocado de propaganda, que é Revista Inter e Transdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas. E depois, no outro dia, uma amiga e colega que me disse, que me mandou dizer num mail que também nos satisfez, não é? A vossa revista é uma boa revista de Ciências Sociais e Humanas. Fiquei contente. Mas realmente precisa de trabalhos de sociólogos muito bons, como o Virgílio Borges Pereira, como outros colegas da sua área. Porque eu ainda me lembro de estar na faculdade e não haver lá sociologia. Havia só o professor Teixeira Fernandes, que era uma pessoa que eu um dia vi com umas obras do Marx na mão e pensei, olha, este senhor é uma pessoa aberta, é uma pessoa que está a estudar coisas interessantes de uma área que provavelmente não foi aquela provavelmente que aprendeu nos seus estudos, mas ele depois fez todo um trabalho de passar de uma secção, não é? A secção de Sociologia da Faculdade de Letras para um departamento. E vocês tiveram o bom senso de manterem, além do departamento, manterem o Instituto. Sim. Que foi uma coisa que eu lutei lá no meu departamento, mas pronto, não vale a pena estar a chorar sobre leite derramado, lutei para que não acabassem com o Instituto de Arqueologia, porque nós tínhamos o Departamento de Ciências e Técnicas de Património, não é? Que criou aquela revista Património, que eram revistas da Faculdade de Letras. Mas eu gostava que se mantivesse na tradição, aliás, do Carlos Alberto, e até em homenagem a ele, porque, coitado, foi um grande amigo que faleceu em 96 por um acidente horrível de afogamento. Eu gostava que se mantivesse a Portugália Nova Série como revista do Instituto. Mas pronto, os meus colegas foram de outra opinião e venceu a maioria, tudo bem. Mas quero dizer, era muito importante, primeiro, desenvolver a antropologia no Porto, no norte do país, e realmente também haver uma maior coordenação, colaboração, intercâmbio entre as vossas disciplinas, porque eu sou um arqueólogo que se interessou pela antropologia, que me interessa também pela sociologia, naturalmente, na medida em que posso ir lendo coisas sobre isso, mas já me estou a alongar muito e acabo já aqui. Era só para dizer isto. Ok, muito bem. Bom, relativamente eu respondo. Relativamente à representatividade, nós fomos estudando, como sabem, por isso Portugal é bem mais diverso do que aquilo que as pessoas pensam, não é? Por isso, ou seja, há esta ideia de que, de resto, quer dizer, eu recentemente escrevi um artigo para a revista Anal Social, até na sequência da comemoração, por isso, do aniversário da publicação, quer dizer, do aniversário da própria Anal Social, onde se discutiam estas teses, por isso, é algo que o desenvolvimento das ciências sociais, por isso, pleno, da sociologia, da antropologia e de outras, mesmo da própria economia, aplicada ao território, por isso, é algo que
o Portugal democrático construiu foi a possibilidade de conhecer com muito mais detalhe as grandes regularidades constitutivas do território português, que está longe de ser tão homogéneo como muitas vezes é dito, não é? Por isso, este caso, por isso, nós habitualmente cruzamos-lo com outros, não é? Por isso, ou seja, o caso de Fontarcade é um caso, por um lado, temos a sorte de ele ter sido muito bem estudado nos anos 70 e permite-nos ter esta profundidade temporal. Mas nós temos depois todo um outro conjunto de estudos que, na sequência por estes, foram sendo feitos de norte a sul do país, não é? Por isso, e nós hoje em dia percebemos as nuances de que o território é feito, não é? Por isso, beneficiando, pois, evidentemente, dos contributos da própria geografia, que entretanto, por isso tem também dado um contributo muito ativo para um conhecimento aprofundado destas nuances, não é? Por isso, os geógrafos falam de Portugal como um mosaico territorial, não é? Por isso, e é uma boa metáfora, não é? Por isso, porque permite-nos perceber bem como estas nuances, por isso é que eu comecei por falar, Fontarcade está a 26 km do Porto, não é? Mas é um mundo que se abre, e é um mundo diferente, não é? Que se abre, e são 26 km, não é assim tanto quanto isso, não é? Por isso, mas quer dizer, e nós falamos o interior, na verdade, começa muito perto do litoral, não é? E nós já temos um conceito de interior que é fruto, evidentemente, do facto de Portugal, durante séculos, ter sido um país distante, não é? Por isso, as nossas estradas eram o que eram e o caminho de ferro era o que era, não é? Por isso, Portugal era um país distante, não é? Por isso, a distância física, social e simbólica, não é? Por isso, eram elementos constitutivos da sociedade portuguesa, não é? Por isso, quando nós falamos nestes trabalhos, nós depois temos de falar noutros, não é? Por isso, ou seja, temos de ir, porque 30 km para cima nós entramos, ou 40 para cima entramos num outro mundo, não é? Por isso, ou seja, este triângulo que eu aqui tenho, por isso entre o Porto, o Val de Sousa e o Val do Ave, ele de alguma maneira ele é propositado, não é? Por isso, por um lado corresponde a interesses meus, mas corresponde também a um desafio que é o de demonstrar que num prisma geográfico relativamente curto, nós encontramos sistemas produtivos locais a dada altura muito distintos, não é? Com padrões de especialização laboral e depois com dinâmicas de vida e de simbolização também muito distintas, não é? Porque depois temos lógicas de inscrição territorial destes processos muito marcadas, não é? Por isso a representatividade é representativo de um determinado perfil, não é? Porque depois tem de ser complementado com outros, e habitualmente quando nós começamos a falar disto, a da altura nós dizemos, atenção, que isto não é o todo, por isso é preciso depois, e a seguir, pronto, isto abre portas para uma outra, e para outra, e a da altura temos, por isso, a dinâmica de estruturação das desigualdades e das diversidades territoriais, ela é muito densa em Portugal e isto obriga a este tipo de exercícios, não é? Por isso nós temos de ter esse cuidado, não é? Por isso, pronto, a questão da escala nacional, a ideia é essa, não é? Pronto, nós temos recursos relativamente importantes para isso, ou seja, nós temos uma equipa que está neste momento dotada dos fundos necessários para poder fazer um inquérito deste género à escala nacional, não é? Isto só é possível porque o projeto é europeu, não é? Porque se fosse um projeto nacional não dava, mesmo com o máximo dos financiamentos não seria possível, não é? Por isso, mas pronto, nós temos os recursos necessários para poder fazer esse, e pronto, e a ideia é pelo menos nós, por isso temos por um lado uma amostra densa da população rural do país, pronto, é por amostragem evidentemente, não é? Por isso, mas vamos tentar que ela tenha a densidade suficiente para poder captar precisamente estas diversidades, não é? Porque o que importa, nós, por exemplo, em matéria de o conceito dominante de ruralidade em Portugal, muitas vezes, e não é só em Portugal, por isso, mas muitas vezes, em muitos outros sítios, quer dizer, corresponde a um conceito de baixa densidade. Ora,
mesmo com a baixa densidade tem nuances, não é? Por isso, e nós temos de procurar essas nuances, não é? Por isso, isto para cientistas sociais especializados nestas questões, isto é evidente, não é? Mas para quem pensa no quadro de políticas públicas e quem tem de desenhar grandes programas, etc., isto às vezes é muito difícil de passar, não é? Por isso, um dos nossos desafios é um desafio de tentar demonstrar que é necessário ter uma visão mais compósita, é preciso restituir complexidade ao mundo rural e, ao mesmo tempo, é preciso desenhar políticas públicas preparadas para responder aos desafios dessa complexidade do mundo rural, que é habitualmente representado a partir de um registro homogéneo, não é? Por isso, homogéneo e de pouca diversidade. Por isso, pronto, é exigente, mas é esse o desafio, não é? Por isso, pronto, e nós temos falado... Pronto, e, assim, aquilo que eu vejo é que estas nossas preocupações são preocupações que nós temos, que partilhamos com... Quer dizer, estes problemas nós vemos em muitos outros sítios da Europa, não é? Por isso... E é um debate que nós temos com muitos dos nossos colegas que enfrentam problemas semelhantes e debatem-se com problemas semelhantes nos seus países, por isso não é um exclusivo nosso, mas o desafio é esse, por isso, e trazer escala nacional para estes trabalhos, o desafio é mesmo esse, é ter diversidade suficiente para demonstrar que isto não pode ser resumido apenas num conceito de densidade, de baixa densidade, não é? Por isso, há muita nuance e é preciso que as políticas públicas, reparem, nós precisamos, hoje em dia, quer dizer, quando se intervém e se desenham políticas públicas noutro tipo de territórios, nós temos uma bateria de indicadores e de elementos que nos ajudam a pensar as nuances daquele território. Mas depois vamos discutir territórios como estes, não é? Que são para aí 80% do território nacional, não é? Por isso, e a dada altura o que é que temos? Temos assim quer dizer, não temos o mesmo grau de finura, não é? Por isso, na aferição das especificidades territoriais, e por isso pronto, o desafio é esse, é o de qualificar o retrato e depois os próprios desafios que estão associados à intervenção sobre estes territórios. Sobre a antropologia, eu sou inteiramente favorável a que se tenha esse debate, não é? Por isso, é verdade, ainda há pouco tempo estava numa conversa com colegas meus que têm responsabilidades na universidade e concluía-se isso, não é? Por isso, ou seja, agora, o que é que eu também penso? Já disse isto publicamente na própria faculdade várias vezes. Eu acho que esses passos devem ser dados, mas a serem dados têm de ser dados com capacidade, não é? Por isso, ou seja, isto tem de corresponder a uma aposta estratégica da faculdade e da universidade, e isso tem de ser financiado, mas é uma coisa que não pode ser feita com poucos recursos. Tem de ser feita com os recursos necessários e tem de ser feita mobilizando os profissionais que sejam recrutados, por isso, de novo, por isso tem de haver concursos suficientes para garantir a constituição de um corpo. Não se faz, isto não se pode fazer com um improviso, não é? Por isso, ou seja, eu digo isto porque, pronto, quando se chega à altura decisiva, não há recursos, não é? Por isso, e por isso, ou seja, isto, se eu concordo, acho que se deve fazer, mas tem de ser estudado e tem de ser, de facto, suportado por um processo de recrutamento capaz, não é? E tem de corresponder a uma aposta institucional, não é algo que se possa depois deixar a meio, não é? Por isso, quer dizer, e lamento que, de facto, isso não aconteça, não é? Por isso é um lamento, não é? Por isso nós devíamos ter, não haver no norte do país esta oferta, por isso é realmente, não é muito compreensível, não é? Mas isso também diz bem das instituições, não é? Por isso que diz bem, quer dizer, na verdade não diz muito bem, mas é um bom exemplo, não é? Depois dessa dificuldade, não é? Por isso que em que se traduz, não é? Por isso
a capacitação deste exercício, não é? Por isso, ou seja, sou favorável, mas isto tem de corresponder a uma vontade institucional efetiva, não é? Por isso, e as pessoas têm de se, desculpem-me, as instituições têm de se atravessar, por isso, não é? Por isso têm de assumir as suas responsabilidades. Um dos problemas é que a antiga diretora da faculdade, a Fernanda Ribeiro, chegou-me a contactar, da pessoa que queriam fazer uma pós-graduação, começar por aí, não é? Mas nunca se avança nada. O problema é que o Porto tinha uma história, não é? O Porto tinha uma história dentro da antropologia. Os grandes historiadores, os grandes antropólogos começaram por ser do Porto, tinha uma escola antropológica, a escola antropológica do Porto, sabemos que é evolucionista para aí fora, mas perdemos tudo essa herança que não fomos capazes de transformar, não é? Porque não nos deram essa possibilidade. Em Lisboa, há 3 ou 4 cursos, não é? De antropologia. Sim. Universidade de Nova, Isqueté, o Instituto de Ciências Políticas, e depois, acima do Coimbra, não temos nada, não é? E isso mostra como é que nós perdemos um legado, perdemos museologia, perdemos a sociedade, perdemos a investigação. Isto é nível de estratégico para o país, sabendo que os alunos que querem estudar antropologia têm que ir para Lisboa ou para Coimbra, mostra um pouco. A Universidade do Porto tinha essa obrigação, já que tu também ficar velho, tinha essa obrigação de ter liderado esse processo, porque foi dentro de anos, apesar de ter nascido dentro do corpo da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Medicina, há pessoas que não estavam mesmo, a não ser o Jorge Dias, que vinha preparado, podia ter ficado no Porto e ter liderado essa transformação, não é? E era um homem do Porto. O certo é que perdemos tudo para Lisboa, né? Perdemos de facto tudo para Lisboa. Pronto. Eu não sei se alguém mais quer colocar alguma questão. O Pedro Pereira, sim. Liga ao micro, Pedro. Antes de passar a palavra, se não se importa, só dizer uma coisa. Mesmo em Coimbra, onde conheci muito bem o professor Areia e fui lá consultar até documentação, etc., ao Instituto de Antropologia de Coimbra. Eu creio que agora está principalmente voltado para a antropologia física, ou seja, para paleo... Tenho as duas coisas. Mas continua... Tenho as duas vertentes. Tem a vertente mais da antropologia física, também tem a antropologia social. Tem essas duas vertentes. Vou dar a palavra ao Pedro, então. Pedro, força. Desculpa. Boa noite então a todos. Em primeiro lugar, felicitar o professor Virgílio pela apresentação, que gostei bastante, nomeadamente pela arqueologia, digamos assim, que fez de todo o trabalho realizado no mundo rural a partir da sociologia e também da antropologia. Sendo eu antropólogo e membro da Associação Portuguesa de Antropologia, vejo naturalmente com bons olhos a presença da antropologia, claro, na Universidade do Porto, da forma como foi dito, claro, com a devida sustentação e não sendo algo fugaz, de alguma maneira. Registro também com interesse a declaração que fez o professor Virgílio, daquilo que aspirava um sociólogo. É sincero. Acredito, naturalmente. Mas é confortável para um antropólogo ouvir isso. Mas queria, acima de tudo, de uma forma mais concreta, colocar uma outra questão. Eu tenho trabalhado dominantemente a questão da religião popular, e aquilo que tenho sentido em diferentes lugares no país, e aquilo que tenho sentido é que a religião se constitui como uma forma de resistência, nomeadamente àquilo que são transformações do meio rural e formas de manter alguma dimensão mais comunitária, vamos chamar assim para simplificar. E queria perguntar se notou isso, de facto, no trabalho que fez. Por outro lado, se calhar fazia tudo uma vez, é capaz de ser mais simples. Sim. Se também a comida e uma dinâmica associada à atualidade da comida, também no meio rural não se tem constituído como essa forma de resistência em contraponto com formas mais normalizadas daquilo que são expressões alimentares. Por outro lado, era interessante também perceber, pelo menos para mim, de que forma é que a crescente pulverização do turismo não tem alterado aquilo que são dinâmicas do meio rural. Tem alterado? De que forma é que tem alterado? Como é que notou isso no trabalho que realizou?
E para terminar, aquilo que gostava de saber é de que forma é que, quais as consequências do trabalho que está a realizar, como, de alguma maneira, uma estratégia ou uma possibilidade alternativa de conceber formas de organização social que possam ser um contraponto àquilo que é dominante, nomeadamente dos meios mais urbanos e na própria sociedade. Há uma possibilidade alternativa através do trabalho que foi realizando. De que forma é que isso pode notar, isso pode constituir como outra forma de conceber dinâmicas sociais. Por fim, só uma nota que tem a ver com o trabalho das plantas e as festas. Gostava depois que se fosse possível dar conta do colega que está a trabalhar isso. Eu não sei de que área é, mas tinha interesse em poder ter acesso a esse trabalho. Sim, sim. Começando pela religião popular. Assim, a religião, esta zona do país, é importante fazer-se, ela é uma zona que continua, como sabem, há um movimento importante, por isso, de afastamento e vamos chamar-lhe assim, secularização, pronto, que não deixa de afetar contextos como estes, mas, em todo caso, a religiosidade, nos seus aspectos mais normativos e rituais, pelo menos, continua a fazer parte dos processos de socialização de uma parte importante da população. Não toda, mas os nossos inquéritos continuam a revelar dinâmicas de participação religiosa, como a ida à missa, desde logo esses elementos mais fundamentais, e depois a articulação disso com as festividades, por isso, ou seja, esses elementos continuam a ser, é muito curioso porque fazemos sempre essa pergunta logo no início, quando fomos em 2005, tínhamos essa dúvida, será que ainda haveria a festa? E pensar, não, se calhar já não. Ela resistia, não é? Por isso, e sempre que lá vamos perguntamos, e este ano houve festa? E ela continua a resistir sempre, não é? Uns anos organizada por uns, noutros por outros, ou seja, o que é muito interessante, não é? Por isso, a da altura nós podemos também ter dado uma certa ajuda nisso, não é? Porque o filme é de tal maneira, muitos dos habitantes locais viram o filme, não é? Por isso, e viram uma festa muito, muito viva, não é? Por isso, e admito que esse efeito também tenha sido, e não só nós, me lembro quando no dia em que nos vários anos em que nós lá fomos, havia desde cadeias de televisão, havia gente dos sítios mais variados que estava a registar e a filmar aquela manifestação, não é? Por isso, ou seja, os diferentes elementos da religiosidade popular podem, de facto, ser, eu utilizava ali o conceito de autoctonia, não é? Por isso, podem ser, de facto, um elemento estruturador da autoctonia, não é? Por isso, em articulação com determinadas dinâmicas de trabalho e nós documentamos isso, não é? Ou seja, é um dos núcleos. Agora, importa também, de alguma maneira, relativizar, no sentido em que é um domínio que é característico de determinados indivíduos em contextos, com determinadas inscrições sociais nestes contextos. Há uma parte da população local que está claramente investida na dinâmica da pendularidade, dos trabalhos ali, quer dizer, é muito importante o comboio, não é? Por isso, ou seja, o dia-a-dia do vai e vem, por isso, ou seja, há diferentes mundos nestes locais, não é? São locais que aparentemente são muito pequenos, mas que na verdade têm dinâmicas diferenciadas, mas, pelo menos neste contexto, a religiosidade popular e, de facto, uma dinâmica de enraizamento local que passa também pela comida, são elementos, se virem o filme, o filme acaba, sem querer acabar de contar a história do filme, o filme não é que tenha um plot por isso, mas ele acaba com, isso é mérito do realizador, atenção, por isso
o filme acaba com, é uma parte em que eu nem sequer estou, por isso, mas ele acaba com pessoas a cantar espontaneamente e a comer, não é? Por isso, ou seja, e é algo que acontece espontaneamente, por isso as pessoas juntam-se e recebem, encontram-se aquilo, e aquilo vinha associado, obviamente, a um ritual ligado, digamos assim, a um elemento a um momento específico do ano, não é? Por isso, mas em todo caso é isso que acontece ali, não é? Por isso, e isso está dentro do repertório da ação das pessoas, não é? Por isso as pessoas têm isso, é algo que lhes é natural, não é? Por isso, quer dizer, é socialmente construído, mas que está inscrito no seu modo de ser, e por isso é uma articulação entre religiosidade popular, entre comida, convívio, não é? Convivialidade, não é? Por isso, e que, mas que tem, quer dizer, que tem espaço para continuar a resistir. A questão é sempre até quando, não é? Por isso, ou seja, até quando é que estas dinâmicas, está muito dependente das inscrições laborais das pessoas, a disponibilidade que as pessoas têm para, a partir das profissões que exercem, para terem tempo para este tipo de investimento, não é? Para já tem essa resistência, na minha perspectiva, continua, não é? Por isso, mas e pronto, porque nós estamos a falar de uma população, parte desta população é muito móvel, isso, ou seja, é uma ideia que nós também muitas vezes não se tem, não é? Às vezes pensam nos campos como um local onde as pessoas se enraizam e não circulam, mas não é verdade. Por isso há uma parte importante desta população que circula intensamente, não é? Por isso há mulheres que circulam no dia a dia, por isso para trabalhar no Grande Porto, não é? Por isso e depois há homens que circulam intensamente para trabalhar na indústria da construção, quer dizer, levava-os a Espanha nos anos 2000 e qualquer coisa, leva-os à França e depois para a Suíça. E agora há dinâmicas depois também muito interessantes a acontecer para aquilo que nós vamos percebendo, que é estes próprios contextos são também contextos que não eram até há pouco tempo de imigração, não é? Por isso, ou seja, estão a entrar pessoas que vêm de outros continentes, por isso, e que estão a chegar também aqui, não é? Por isso, são dinâmicas, há aqui recomposições e com isto, por isso, há alterações dos mecanismos de reprodução, não é? Isso é uma coisa que interessa perceber, não é? Até onde vai o turismo, para a questão do turismo. O turismo é provavelmente um desses fatores, é um desses mecanismos novos de reprodução que podem estar a constituir-se nestes contextos e que podem ter efeitos, é isso que nos interessa perceber desde logo, não é? Por isso podem ter efeitos que podem ajudar, digamos assim, a capacitar socioeconomicamente contextos como estes, mas ao mesmo tempo também podem ter um efeito profundamente transformativo, não é? Por isso, até subversivo, não é? Tudo depende de se tornarem monoindústria ou não é? Ou seja, aquilo que acontece nas cidades também pode acontecer aqui, não é? E depois importa perceber como é que. Por isso, uma das coisas que nos interessa a nós, no quadro deste projeto também, por isso, é precisamente perceber essa capacidade de enraizamento do fenómeno turístico, não é? E em que termos, não é? Por isso, com sustentabilidade socioambiental, sem sustentabilidade socioambiental, numa lógica mais predatória, ou seja, o que é que está a acontecer a esse nível? Por isso, eu aí, nesta parte no que diz respeito às questões do turismo, é uma parte bastante interessante e para a qual nós temos mais perguntas ainda do que respostas, não é? Por isso, ainda que o potencial lá esteja, não é? Ou seja, nós já detectávamos na vaga de estudos que estávamos a fazer que havia uma dinâmica de subúrbio verde, de lazer associado a contextos como este. Isso provavelmente vai acelerar, não é? Por isso, ou está a acelerar, não é? Já havia lembro na altura, por isso de entrevistar, por isso isto ainda nos anos 2000,
2008, 2009, 2010, por isso de entrevistar os promotores dos primeiros, não eram alojamentos locais, na altura não se chamavam assim, mas era uma coisa que se estava a montar, por isso, que efeitos é que isto vai ter, não é? Por isso, se é que tem, mas, por isso, uma das aspirações que nós temos a este nível é a possibilidade, com base nestes diagnósticos, ajudarmos também a qualificar e num quadro de um diálogo, não é? Por isso, mas ajudar a pensar. Uma das coisas que nós fizemos quando fizemos este filme, o filme, nós apresentámo-lo na Universidade, na Faculdade de Letras, e depois apresentámo-lo, e pedimos a pessoas que viessem lá, e depois apresentámo-lo também publicamente, numa sessão memorável, por isso no salão da Junta de Freguesia. É muito interessante porque o filme já fazia estas perguntas às pessoas, não é? Por isso há uma parte do filme em que as pessoas são questionadas sobre o que é viver naquele contexto, não é? Por isso, e é muito interessante porque o debate em torno do filme, e o filme diz coisas muito duras a da altura, não é? As pessoas às vezes dizem coisas muito duras de si próprias e outras coisas muito carinhosas, não é? Por isso o filme é muito vivo sob esse ponto de vista. Mas uma das coisas que estes debates trouxeram, quando nós os fazíamos e quando os fizemos, e como digo, nós regressamos lá muitas vezes, não é? Por isso nós temos toda uma investigação sobre a indústria da construção, que o ponto de partida foi lá, não é? Por isso nós sabíamos o que estava a acontecer, por isso, e fomos à procura daqueles homens que iam trabalhar, por isso. Mas uma das coisas muito interessantes que isto gera é um debate muito interessante com as pessoas sobre o seu futuro pessoal e coletivo, não é? E nós fizemos muitas entrevistas, desde logo, para além dos inquéritos, fizemos muitas entrevistas, e há textos muito bem conseguidos. Nós agora recupera, por isso, alguns desses textos que o professor Madeira Pinto, e neste caso, na altura ele era muito jovem, agora já é um senhor, por isso, mas o João Queiroz, por isso, escrevem, por isso, um belíssimo texto sobre um dos nossos informantes, por isso, obviamente, sob anonimato, mas, em todo caso, nós voltamos a falar com ele uns quantos anos depois, não é? Por isso é uma espécie de... é um eterno retorno, não é? Nós vamos sempre... E é muito interessante porque há claramente... quer dizer, não é exagerar, mas eu acredito que este tipo de trabalhos pode trazer um potencial reflexivo para as pessoas e para os desafios que elas têm do ponto de vista pessoal e social, não é? Por isso, é muito interessante porque as pessoas refletem connosco muitas vezes sobre os seus próprios percursos, e vários dos nossos dos artigos, dos capítulos que estão nestes trabalhos vão dialogando com isso, não é? Por isso eu acho que sim, a minha resposta é de que, pronto, a nossa ideia era que isto possa servir para contribuir para esse exercício de reflexividade, não é? Por isso temos essa expectativa. Se conseguirmos isso é um feito, não é? Por isso, mas não sei se conseguimos, mas pelo menos damos um contributo. Vamos tentar agora, se alguém quiser colocar mais alguma questão, para darmos concluído, porque estamos já com 2 horas de programa. Mais alguém quer colocar alguma questão? Pequena, e também o Vítor quer completar, Vítor? Fechar? Eu não agradecendo. Quero agradecer. Só para agradecer ao professor Virgílio, ao professor, ao nosso colega e amigo. Foi uma noite, um serão muito bem passado, aprendemos coisas e depois vamos ouvi-lo novamente no vídeo. Mérico, muito obrigado, em nome da SPAI. E quando puder,